Saia da minha propriedade antes que eu chame a polícia, gritou Maria Santos, apertando o celular com as mãos trêmulas enquanto 3 homens de terno caro saíam de uma SUV preta estacionada na entrada de sua casa. O mais alto deles, usando óculos escuros apesar da manhã nublada, sorriu friamente. Senhora Santos, estamos aqui por causa do lago. Meu cliente tem um direito legítimo sobre qualquer coisa de valor encontrada nesta propriedade. O coração de Maria disparou quando ela olhou para a água turva atrás de sua cabana caindo aos pedaços, onde seu filho Diego, de 8 anos, deveria estar brincando. Aos 34, nunca imaginou que herdar a inútil propriedade do tio de seu falecido marido colocaria sua família em perigo. 3 semanas antes, Maria estava juntando as últimas moedas para pagar o aluguel no apertado apartamento em Sacramento quando um advogado bateu à sua porta. O tio Ramon, que ela tinha visto apenas 2 vezes em reuniões de família, havia deixado para ela 15 acres em volta de um lago poluído no norte da Califórnia que ninguém queria. A propriedade não tem valor comercial, explicou o advogado com pesar. Foi contaminada por despejo ilegal durante décadas. Só os custos de limpeza faliriam qualquer pessoa. Maria olhou para as contas vencidas espalhadas pela mesa da cozinha e tomou uma decisão desesperada. Diego precisava de ar puro e espaço para correr, e até um lago contaminado era melhor do que o bairro cheio de drogas onde os tiros não os deixavam dormir à noite. A mudança parecia sua única chance de recomeçar. O salário de Maria na clínica mal cobria o básico, mas pelo menos Diego poderia estudar em uma escola melhor no distrito rural. Agora, vendo aqueles estranhos examinarem sua propriedade com olhos calculistas, Maria percebeu que a herança inútil do tio Ramon podia esconder perigos que jamais tinha imaginado. Mãe! A voz de Diego ecoou do lago, carregada de empolgação em vez de medo. Vem ver o que eu achei no caminhão velho. O homem de óculos escuros se virou bruscamente para o lago. Senhora Santos, aconselho fortemente que mantenha seu filho longe de qualquer objeto que ele possa encontrar. Algumas coisas é melhor deixar como estão. Maria sentiu um arrepio que nada tinha a ver com a neblina da manhã subindo da água. Seja o que for que Diego tivesse encontrado, aqueles homens sabiam exatamente por que estavam ali. O que será que o tio Ramon realmente deixou para trás? E por que estranhos estavam dispostos a ameaçar uma mãe solteira para conseguir isso? Se você gosta de histórias de pessoas comuns enfrentando desafios extraordinários, não vai querer perder o que vem a seguir. Depois que os homens foram embora, com ameaças veladas de proteger os interesses do cliente, Maria descobriu a verdadeira dimensão do que Diego havia encontrado. Escondida dentro da carcaça enferrujada de uma caminhonete abandonada, meio submersa no lago, estava uma maleta metálica, selada contra décadas de umidade. As pequenas mãos de Diego a tinham aberto, revelando documentos que gelaram o sangue de Maria. Eram levantamentos de mineração dos anos 1960, relatórios geológicos, o mais chocante, correspondência entre o tio Ramon e uma empresa chamada Blackstone Industries sobre depósitos de minerais raros sob o lago. Mãe, o que são minerais raros? Perguntou Diego, examinando um diagrama técnico com a mesma curiosidade intensa que lembrava dolorosamente a Maria de seu pai. Pedras muito caras. Mijo, sussurrou ela, com a mente disparada. Os documentos sugeriam que o lago contaminado não era apenas um desastre ambiental, ele estava sobre uma fortuna. Naquela noite o telefone tocou, interrompendo a lição de casa de Diego. A voz do outro lado era suave, condescendente e inconfundivelmente ameaçadora. Senhora Santos, aqui é Richard Blackstone. Creio que já conheceu meus associados hoje. Seu tom carregava a arrogância casual de quem está acostumado a ter tudo do seu jeito. Entendo que a senhora seja uma mãe solteira batalhadora, tentando apenas sobreviver. Seria uma pena vê-la se meter em algo que não compreende. Maria apertou o celular com mais força. O que o senhor quer? Quero ajudá-la. Minha empresa tem um direito legítimo sobre os minerais em sua propriedade. Em vez de arrastá-la por batalhas judiciais caras, que a senhora não poderia pagar, estou disposto a oferecer $50.000 em dinheiro em troca de uma escritura de renúncia. É muito dinheiro por um terreno contaminado que ninguém mais quer.
US$ 50.000. Mais dinheiro do que Maria já tinha visto de uma só vez, suficiente para levar Diego a um lugar seguro e recomeçar. Mas algo na voz de Blackstone lhe lembrava cada chefe que já havia desprezado seu sotaque, cada senhorio que presumira que ela fosse ingênua demais para entender um contrato. Preciso de tempo para pensar, disse ela baixinho. A risada de Blackstone foi gelada. Claro. Mas, Sra. Santos, deixe-me ser claro, esta oferta expira em 48 horas. Depois disso, as coisas ficam muito mais complicadas para famílias na sua situação. Ao desligar, Maria ficou sentada à mesa da cozinha do tio Ramon, olhando para os relatórios de mineração. Ela aprenderá a ler nas entrelinhas durante o casamento com Carlos, que trabalhará na construção até que um acidente o deixou inválido e amargurado. Reconhecia aquela linguagem técnica que escondia oportunidades milionárias por trás do jargão. As pesquisas geológicas indicavam depósitos minerais que valiam potencialmente 20 vezes o que Blackstone oferecia. Mas o mais importante era outra revelação. O tio Ramon vinha lutando contra Blackstone Industries havia 15 anos, rejeitando tentativas de compra cada vez mais agressivas até sua morte, 6 meses antes. Naquela noite, Maria encontrou o diário do tio Ramon escondido sob uma tábua solta do assoalho. As últimas anotações pintavam um quadro de assédio crescente, invasões misteriosas e veículos rondando a propriedade. Eles acham que sou apenas mais um velho mexicano que podem intimidar, ele escrevera em espanhol. Mas passei a vida toda enfrentando valentões. Esta terra pertence à minha família, e terão que me matar antes de roubar o que pertence ao filho do meu sobrinho. Diego apareceu na porta, esfregando os olhos sonolentos. Mãe, por que você está chorando? Maria enxugou as lágrimas e abraçou o filho. Pensou na avó, que trabalhou 30 anos nos campos da Califórnia sem jamais aprender inglês, mas que economizou o suficiente para trazer toda a família para a América. Pensou em Carlos, que morrera cedo demais, mas que lhe ensinara que respeito não se pedia, se exigia. Não estou chorando, mijo. Estou planejando. Enquanto o trovão ecoava sobre o lago, Maria percebeu que aqueles homens tinham cometido um erro fatal. Viam nela apenas uma imigrante pobre, agradecida pelas migalhas que recebessem. Não faziam ideia de que estavam lidando com alguém cuja família havia sobrevivido à colonização espanhola, ao racismo americano e a uma pobreza que teria quebrado pessoas mais fracas. O que eles ainda não sabiam era a verdadeira dimensão do que se escondia sob aquelas águas turvas, nem que o tio Ramon tinha deixado mais do que documentos. Ele tinha deixado um plano de batalha. Maria passou a manhã seguinte fazendo o que toda mãe imigrante aprende: criar conexões. Na nova escola de Diego, puxou conversa com outros pais, perguntando com cuidado sobre os negócios locais e quem sabia algo da história da região. Você está morando na antiga propriedade dos Delgado? Perguntou Sarah Shen, geóloga e mãe de uma menina da turma de Diego. Minha empresa fez testes ambientais lá há 5 anos. Aquele lago tem composições minerais bem interessantes sob toda a contaminação. O coração de Maria acelerou, mas ela manteve a voz calma. Interessantes de que jeito? Sarah olhou em volta no estacionamento e se aproximou. Off the record, hein? Seu tio Ramon estava sentado sobre um dos maiores depósitos de terras raras do norte da Califórnia. Os mesmos usados em celulares e baterias de carros elétricos. Vale milhões se for extraído corretamente. Naquela noite, depois que Diego dormiu, Maria ligou para Sarah e contou tudo. A reação da geóloga foi imediata e furiosa. A Blackstone Industries tenta roubar essa terra com intimidação há décadas. Eles sabem que a maioria dos imigrantes não reage porque tem medo de advogados e da burocracia. Mas, Maria, você tem algo que eles não esperam: posse legítima e documentação. Sarah aceitou testar secretamente amostras de solo do lago, enquanto Maria pesquisava direito de propriedade no cartório do condado. O que ela descobriu ali fez suas mãos tremerem de raiva. A Blackstone havia entrado 3 vezes com pedidos fraudulentos de direitos minerais sobre sua terra na última década, todos rejeitados porque o tio Ramon havia mantido sua titularidade impecável.
Mas a empresa continuava pressionando antigos donos com intimidação, confiando no medo para conseguir o que a lei não permitia. O avanço veio quando Maria encontrou a chave do cofre do tio escondida numa lata velha de café. No banco, descobriu que o tio estava muito mais preparado do que ela imaginava. O cofre continha contratos com mineradoras legítimas oferecendo parcerias de $800 mil à vista, mais royalties contínuos. Estudos ambientais provando que a contaminação podia ser limpa enquanto os minerais eram extraídos com lucro. E, o mais importante, gravações de representantes da Blackstone fazendo ameaças ilegais a antigos donos. O tio Ramon estava montando um caso, sussurrou Maria a Sara num café. Ele sabia que viriam atrás de mim, então me deixou tudo para destruí-los. Mas a Blackstone não esperava de braços cruzados. 3 dias depois, Maria voltou do trabalho e encontrou sua cabana arrombada. Nada de valor havia sumido, mas gavetas estavam reviradas e papéis espalhados, um aviso claro de que sabiam de sua investigação. Naquela noite, Diego fez a pergunta que partiu o coração de Maria. Mãe, a gente vai ter que se mudar de novo? Os homens maus deixam você assustada como o papai ficava quando estava bravo. Maria se ajoelhou ao lado da cama, segurando as lágrimas. Carlos nunca tinha levantado a mão contra eles, mas sua frustração por não poder sustentar a família enchia a casa de uma tensão que nenhuma criança deveria sentir. Não, mijo. Desta vez, a gente vai ficar. E desta vez, sua mãe sabe exatamente o que está fazendo. Na manhã seguinte, Richard Blackstone apareceu na sua porta, sem intermediários. Era mais jovem do que Maria esperava, com a aparência polida de alguém que nunca precisou lutar por nada. Senhora Santos, minha oferta vence hoje. 50 mil em dinheiro, ou você vai enfrentar contas de advogados que a levarão à falência. Seu sorriso era condescendente, típico de quem fala com uma criança. Sei que seu marido teve dificuldades financeiras antes de morrer. Certamente você não quer repetir esses erros. Maria sustentou o olhar com calma firme. Sr. Blackstone, meu marido me ensinou muitas coisas antes de morrer. Uma delas é que valentões só entendem um idioma. E que idioma é esse? Maria sorriu, pensando nas gravações do tio, nas análises de Sara e nos contratos das empresas legítimas que conheciam o verdadeiro valor de sua terra. Consequências. Depois que Blackstone saiu, visivelmente frustrado, Maria ligou para o número escrito em um cartão escondido no diário do tio. A voz que atendeu era de James Morrison, advogado ambientalista especializado em enfrentar mineradoras predatórias. Estava esperando sua ligação há 6 meses, disse em tom baixo. Seu tio me procurou antes de morrer. Ele sabia que a Blackstone iria atrás de quem herdasse a terra e queria garantir que eles finalmente pagassem por 15 anos de assédio. Enquanto nuvens de tempestade se juntavam sobre o lago, Maria percebeu que já não era a viúva desesperada que aqueles homens tentaram intimidar. Era a herdeira do plano de batalha de 15 anos do tio Ramon, armada de provas que podiam destruir a Blackstone Industries e cercada de aliados que sabiam exatamente contra o que lutavam. Mas o que a Blackstone ainda não sabia era que a descoberta de Diego no velho caminhão era apenas o começo. O tio Ramon havia escondido algo mais sob o lago, provas capazes de transformar sua intimidação em crimes federais. O confronto veio mais cedo do que Maria esperava. 2 dias após contratar James Morrison como advogado, Blackstone apareceu com uma liminar que reivindicava direitos minerários imediatos sobre sua propriedade. Senhora Santos, este é o seu último aviso, anunciou Blackstone, balançando os papéis enquanto sua equipe de segurança se espalhava pelo quintal. Meus geólogos precisam começar os testes de solo hoje, ou a senhora enfrentará acusação de desacato ao tribunal. Maria permaneceu na varanda, segurando a mão de Diego, e sorriu com a confiança tranquila de quem está com um Royal Straight Flush. Sr. Blackstone, acho que o senhor deveria ver algo antes de prosseguir. Ela pegou o celular e reproduziu uma das gravações do tio Ramon. A voz do próprio Blackstone encheu o ar, cristalina. Escuta, velho, acidentes acontecem com quem não coopera. Seu sobrinho tem um filho para pensar. Seria uma pena se acontecesse algo com a mãe do menino.
O rosto de Blackstone empalideceu. Essa gravação é inadmissível. Foi obtida ilegalmente. Na verdade, disse uma voz atrás dele, foi obtida pelo proprietário em sua própria terra, o que a torna uma prova perfeitamente legal. James Morrison surgiu por trás da cabana de Maria, ladeado por 2 agentes do FBI e por Sarah Shen, que carregava equipamentos oficiais de levantamento geológico. Richard Blackstone, você está preso por conspiração, extorsão e violação de leis federais de proteção ambiental, anunciou a agente Martinez, exibindo o distintivo. Isso é um absurdo, gaguejou Blackstone, enquanto sua arrogância rachava como gelo na primavera. Vocês não podem provar nada. Sarah avançou com um tablet exibindo imagens de satélite e dados de composição do solo. Na verdade, podemos provar muita coisa. Inclusive que a Blackstone Industries vem despejando ilegalmente resíduos industriais neste lago há 12 anos para derrubar o valor das terras e forçar vendas. A revelação atingiu Maria como um raio. A contaminação não vinha de despejos aleatórios. A Blackstone havia envenenado o lago deliberadamente para que a terra parecesse sem valor enquanto disputava os direitos minerários. Os depósitos de terras raras nunca foram contaminados, continuou Sarah, com a voz afiada pela indignação. A poluição foi concentrada de propósito na água superficial para esconder uma operação de mineração avaliada em 15 milhões de dólares. Sua empresa vinha extraindo minerais ilegalmente enquanto aterrorizava os proprietários. Diego puxou a manga da mãe. Mãe, isso quer dizer que o lago pode ficar limpo de novo? Antes que Maria respondesse, a agente Martinez lia os direitos de Blackstone, enquanto a equipe de segurança percebia que havia caído numa operação federal. As folhas da liminar voaram ao vento com o clique das algemas. Senhora Santos, disse Morrison, baixo. Seu tio passou 3 anos montando este caso com o FBI. Ele sabia que estava morrendo e quis garantir que a senhora tivesse tudo para destruí-los completamente. A reviravolta final veio quando Sarah os levou à beira do lago e apontou para uma estrutura submersa camuflada que Diego tinha avistado do velho caminhão. Isso não é entulho, explicou. É uma plataforma de mineração ilegal instalada pela Blackstone para extrair minerais enquanto alegava que a terra não valia nada. O governo federal agora está preparado para lhe oferecer 2,3 milhões de dólares em restituição, mais royalties contínuos de parcerias legítimas. Maria observou Blackstone ser colocado no veículo do FBI, com seu império de intimidação desabando em uma única tarde. Mas, em vez de satisfação, sentiu a tristeza profunda de uma justiça que demorou demais. Ele ameaçou o tio Ramon por 15 anos, sussurrou. Todos aqueles proprietários idosos que venderam por nada porque estavam com medo. Morrison pousou a mão no ombro dela, gentil. As provas do seu tio vão nos ajudar a identificar cada família enganada pela Blackstone. Todas serão indenizadas com a apreensão federal dos ativos da empresa. Enquanto os carros de reportagem chegavam, atraídos pelo espetáculo de uma prisão federal em uma terra aparentemente sem valor, Maria percebeu a verdadeira dimensão do presente do tio. Ele não lhe deixou apenas uma propriedade, deixou-lhe o poder de buscar justiça para toda uma comunidade. E, ao ver Diego pular pedrinha sobre uma água que em breve voltaria a ser limpa, Maria entendeu que a maior vitória não era o dinheiro, nem mesmo a prisão de Blackstone. Era saber que seu filho cresceria acreditando que sua mãe enfrentou os valentões quando tentaram tomar o que pertencia à sua família. A pergunta agora era se outras famílias teriam coragem de se apresentar, sabendo que, às vezes, o sistema realmente funciona quando se tem as provas certas e se recusa a recuar. 1 ano depois, Maria estava na varanda de sua nova casa, olhando para um lago que brilhava cristalino sob o sol da manhã. A limpeza federal havia transformado Dead Man's Hollow em algo digno de cartão postal, com peixes saltando e pássaros nidificando nas margens restauradas. Diego correu da beira da água, segurando um trabalho escolar com um grande A mais vermelho no topo. Mãe, a professora Patterson disse que meu projeto sobre justiça ambiental ganhou a Feira Regional de Ciências. Maria abraçou o filho com força, respirando o ar limpo e cheio de possibilidades. O menino que antes revirava sucata em água contaminada agora estudava em uma escola particular,
financiada pelos 2,3 milhões de dólares do acordo e pelas royalties da mineração que garantiam uma segurança que ela jamais havia imaginado. Seu pai estaria tão orgulhoso, sussurrou, pensando em Carlos e em como ele sempre temeu deixá-los desprotegidos. E o tio Ramon também. A restauração ambiental se tornou modelo para outros projetos em toda a Califórnia. Sarah Shen foi promovida chefe da nova Força-Tarefa Estadual contra Fraudes Minerárias, enquanto James Morrison usava o caso Blackstone para criar uma clínica jurídica oferecendo representação gratuita a famílias imigrantes intimidadas por corporações. Richard Blackstone, por outro lado, havia perdido tudo. Os ativos de sua empresa foram confiscados para pagar restituição a 47 famílias que ele havia enganado em 15 anos. O homem que ameaçou Maria com falência agora enfrentava 20 anos em prisão federal, sua reputação destruída pela imprensa que o retratava como o rosto da exploração corporativa contra comunidades vulneráveis. A senhora Santos salvou a fazenda da minha família, testemunhou Helena Ramírez na audiência de sentença. Sem sua coragem para resistir, nunca teríamos descoberto que nossas terras valiam milhões em vez dos poucos milhares que ele nos oferecia. Os efeitos se espalharam muito além das famílias afetadas. A vitória de Maria inspirou uma legislação exigindo a divulgação completa de estudos minerais a proprietários e estabelecendo proteções federais contra táticas de intimidação para desvalorizar terras. Mas a transformação que mais importava para Maria estava em Diego. Um menino tímido que perguntava por que precisavam se mudar tanto havia se tornado uma criança confiante, que sabia que sua mãe era alguém que enfrentava os valentões e vencia. Mãe, disse ele certa noite, enquanto assistiam ao pôr do sol dourar o lago limpo, você acha que as mães de outros meninos são tão corajosas quanto você? Maria sentiu lágrimas que não tentou esconder. Um ano antes era uma viúva desesperada contando moedas em uma mesa de cozinha, convencida de que o mundo existia para esmagar pessoas como ela. Agora era a fundadora da Fundação Santos, oferecendo assistência legal e defesa ambiental a famílias imigrantes em todo o estado. Mijo, toda mãe é corajosa quando protege sua família. Eu só aprendi que coragem de verdade significa lutar com inteligência, não apenas com força. O jornal local a apelidou de A Mulher que Derrubou a Blackstone Industries, mas Maria sabia que a verdadeira vitória era mais simples e profunda. Diego cresceria acreditando que sua mãe era alguém que não podia ser intimidada, que transformava desastres em oportunidades e que provava que a justiça era possível, mesmo quando parecia impossível. As royalties da mineração continuavam chegando mensalmente, garantindo segurança financeira também a seus pais e irmãos ainda em Sacramento. Mas, mais importante, financiavam bolsas de estudo para crianças imigrantes, projetos de limpeza ambiental e clínicas jurídicas que multiplicavam o impacto de sua vitória dezenas de vezes. 6 meses depois, quando a revista Forbes apresentou Maria em uma reportagem sobre heróis ambientais improváveis, a jornalista perguntou o que ela havia aprendido de sua batalha contra a Blackstone Industries. Aprendi que os valentões contam com o seu medo ou a sua pobreza para você não reagir, respondeu Maria. Mas quando você se recusa a ser intimidado e documenta cada erro deles, o sistema pode, sim, funcionar para pessoas como nós. Richard Blackstone tentou destruir Maria Santos, mas acabou se destruindo. Maria aprendeu que a verdadeira vitória não é apenas derrotar quem lhe faz mal, é construir algo melhor do que eles poderiam imaginar e garantir que outras famílias nunca precisem enfrentar as mesmas batalhas sozinhas. E você, o que faria se pessoas poderosas tentassem roubar o que pertence à sua família? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se no nosso canal para mais histórias que provam que coragem e inteligência podem vencer o dinheiro e a intimidação quando pessoas comuns se recusam a desistir.